meus irmãos, a minha família que me apoia, meu pai, a minha mãe, que logo de início, quando eu me converti, quando eu liguei para minha mãe, ela tá aí, tá? Segura essa, mãe. Quando eu disse, mãe, estão ligando aí quase todos os dias aqui de São Paulo, porque eu moro aqui em uma favela, e estão contando tudo que eu estou fazendo para a senhora, e a senhora não consegue dormir de noite, nem pai também. Só que eu liguei para dar uma notícia diferente. Não é ninguém que vai dar essa notícia, sou eu que vou dar essa notícia. Ela disse, qual é a notícia? Eu disse, mãe, agora eu sou crente. Aí ela disse, já está no meio desse negócio também? Teve mais uma meia dúzia de coisa aí que deixa pra lá, viu? Mas hoje ela vê que Jesus Cristo, ele muda, ele transforma, ele batiza com o Espírito Santo. Hoje a minha mãe pode ver a diferença. A Bíblia diz, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E hoje a minha mãe está vendo a diferença de quem estava nas trevas e hoje está na maravilhosa luz de Cristo. Hoje ela vê isso. Hoje ela chora quando eu dou notícia a ela, mas é de alegria. Aleluia. E o meu pai também. Quero agradecer, porque eu tenho meu pastor setorial, lá de São Paulo. Mas aqui, como somos da mesma igreja, da mesma denominação, o meu pastor é o pastor Gilvan. E Jesus Cristo de Nazaré é o nosso sumo pastor, que é o pastor de todos nós. Amém, amados? Quero agradecer, porque pastor Gilvan, para mim, ele não está sendo apenas um amigo, um companheiro. Está sendo um pai. Ele pegou este microfone na igreja, a igreja lotada, a igreja cheia, e saiu dizendo pelas ruas, nas congregações, dizendo, o Cicinho e a sua esposa, ele tem total liberdade na igreja, nas congregações, em todos os lugares onde houver um crente que faz parte deste povo, eles têm total liberdade de pregar o evangelho e fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pastor Gilvan, irmão Bira, que tem me apoiado, todos os obreiros. É porque a gente fica mais pertinho do pastor, né? O pastor que encosta mais lá. Quando o chicote vê, o pastor toma a frente e as ovelhas a última a receber, não é verdade? Glória a Deus. Qualquer coisa, jogava o pastor Gilvan na frente e dizia, segura. Glória a Deus. Mas esse Jesus, ele é tremendo. Ele é forte. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Abra aí para nós não perder tempo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 3. Glória a Deus. Hoje à tarde, eu disse, minha companheira, eu sei que o dia está corrido, eu sei que não está fácil, temos que evangelizar ainda, temos que pregar o evangelho, temos que convidar muitas pessoas ainda. Chamei minha mãe e digo, mãe, quem aparecer aí, não me chama agora não, porque agora eu vou falar com a minha esposa, eu vou falar com meu papai. Eu tenho que falar com Deus agora para ele, tem que apresentar esse trabalho, para que Deus venha fazer com que esta palavra, que venha sair dos nossos lábios, cada louvor, cada adoração, cada um que tem consagrado a sua vida por um momento como este, cada um que tem tirado 1 hora, 2 horas, 6 horas de oração em prol desses trabalhos que estão sendo feitos, cada um, meus amados irmãos, que tem dobrado o seu joelho pela madrugada, pedindo para que Deus venha fazer milagres. Com a permissão do nosso pastor, vamos orar por todos que estiverem enfermos, depois da palavra, depois, no finalzinho do culto, vamos orar por todos aqueles que estão enfermos, e eu creio que Deus, ele vai operar. E eu agradeço a Deus por tudo isso. E depois da oração, nós saímos.
Quem encontrou? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3. Amém, amados? O título diz assim, ó. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Quer dizer, Jesus ensina Nicodemos acerca de ser uma nova criatura. Assim diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Eu creio que tem pessoas que estão aqui esta noite que não está entendendo este nascer de novo que Jesus estava ensinando um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era dirigente de um povo, ele coordenava um povo. Nicodemos, ele estava na frente de uma igreja como líder principal daquele povo, a ensinar o povo os mandamentos de Deus, a instruir o povo a respeito do caminho de Deus e de que maneira o povo chegava até o céu. Este homem chamado Nicodemos, ele conhecia toda a letra, ele conhecia muitos caminhos de ensinamento para que o homem viesse a ter um pouquinho de habilidade na palavra de Deus. E o que Deus nos ensina, meus amados irmãos, não é que eu e nem você tenhamos apenas um pouquinho do conhecimento de Deus, como alguns lugares andam ensinando por aí, proibindo conhecer o livro de Isaías, Jeremias e até mesmo o Evangelho por completo. Não, meus amados irmãos, nós estamos aqui para aprender toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, 66 livros da Bíblia. Estamos aqui para aprender e para ensinar para você, com humildade e com simplicidade, todas as Santas Escrituras. E aquilo que nós não estamos entendendo, aquilo que falta de ensinamento para que nós possamos ensinar, nós vamos dobrar o joelho diante de Deus. Nós vamos nos prostrar diante do Todo-Poderoso e Ele vai nos dar sabedoria para que o povo venha ser alimentado da maneira certa, da maneira direita e não da maneira errada. Porque o povo de Deus tem que ser ensinado da maneira certa. O povo de Deus tem que ser ensinado com a palavra do Senhor e não com outro tipo de coisa. Eu estava meditando, meus amados irmãos, em muitos livros, eu estava meditando também na palavra de Deus, e nós chegamos à conclusão que em alguns lugares, costumes e tradições está sendo mais forte do que a doutrina de Deus. Eu estava dizendo para minha esposa, e hoje eu estava dizendo para o meu pai e para minha mãe, eu disse: pai, mãe, costumes e tradições em muitos lugares está tendo um efeito mais forte do que os mandamentos do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, meus amados irmãos: costume pode ser mudado, tradição pode ser mudado, pode ser modificado um pouquinho para benefício da palavra de Deus, para benefício do povo, para que o povo venha andar no caminho certo, como Jesus Cristo estava ensinando a Nicodemos. Mas uma coisa que não pode ser mudada é a palavra do Senhor. Essa não pode ser mudada, essa não pode ensinar pela metade, essa tem que ser ensinada por completa. Em alguns lugares por aí, meus amados irmãos, em alguns lugares por aí, meus amados ouvintes e queridos irmãos também, não se ensina a palavra de Deus do jeito que ela é, porque se eles ensinarem, ele perde muitos dos seus seguidores. E nós estamos aqui para dizer que Jesus salva. Estamos aqui para dizer que Jesus liberta. E que Jesus, ele abre os olhos do cego, para que o cego venha enxergar a realidade da vida.
Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem chamado Nicodemos, eu não sei de que forma ele ensinava. Eu não sei. Mas a partir do momento em que esse homem teve um encontro com Deus, a vida dele passou a ser diferente. A vida dele passou a ser mudada. A sua casa passou a ter uma luz diferente. A casa de Nicodemos, o caminho de Nicodemos, o ensinamento de Nicodemos passou a ser um ensinamento verdadeiro, passou um ensinamento completo, passou um ensinamento da palavra, que quando ele abriu seus lábios, a palavra ela ia até a divisão da alma e do espírito. Nós não podemos ficar somente na letra da palavra, meus amados irmãos. A Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito vivifica. Temos que aprender a palavra de Deus por completo. Temos que aprender como ela é. Temos que aprender como ela é. Um versículo que me chama muita atenção em João capítulo 3, versículo 4 diz: disse-lhe Jesus a Nicodemos: como podes? Disse-lhe Nicodemos: como pode, Jesus, um homem nascer de novo sendo velho? Um homem que ensinava a multidões. Um homem que pregava a palavra nas casas, pelos becos, em todos os lugares. Quando Jesus teve um encontro com ele, ele viu que precisava ele ter algo diferente na sua vida. O homem, quando ele tem um encontro com Deus, um encontro real, não um encontro com outro homem. Porque quando o homem tem um encontro com outro homem, a sua vida não muda nada. Quando uma mulher tem um encontro com outra mulher, a sua vida não muda nada. Quando o homem tem apenas o ensinamento da letra, e ele não recebe o enxerto da palavra, e ele não recebe o enxerto do Espírito Santo, ele não aprende nada. Ele não tem condições alguma de abrir os seus lábios e receber de Deus o refrigério. Ele não tem condições de abrir os seus lábios e receber de Deus a verdadeira salvação. Ele não tem condições de abrir os seus lábios e proclamar o Evangelho e pessoas se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o homem está na direção de Deus, quando o homem anda fazendo a vontade de Deus, quando o homem anda nos caminhos de Deus, ele anda com passos firmes, ele anda com semblante que brilha, ele anda com seu vocabulário diferente, ele não anda com vocabulário profano, ele não anda com vocabulário feio, ele anda com vocabulário bonito, porque na boca dele só sai palavras maravilhosas, palavras que descem do céu para o seu coração, e quando ele abre a boca, a igreja e todos os ouvintes recebem a palavra que ele presta. Louvado seja Deus. Fique adorando a Deus, meu filho. Irmãos e irmãs, adore a Deus. Fique glorificando a Deus, exalte a Deus. Você está aqui não foi porque eu te convidei, não. Você está aqui não foi porque teu vizinho te convidou, não. Você está aqui não é porque você quis estar aqui, não. Não. Você está aqui porque Deus já tinha marcado isso na sua agenda. Deus já tinha esse dia de hoje na sua agenda. Viu? Deus marcou um encontro comigo e com você aqui esta noite, para dizer que você precisa de um ensinamento diferente, para dizer que você precisa de algo diferente, para dizer que hoje Deus quer te dar uma visão diferente, uma capacidade diferente, uma unção diferente, uma autoridade diferente. Deus quer ver você como cabeça e não como cauda, como muitos estão sendo cauda, mas aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que buscam a face de Deus, glorificam o nome do Senhor e creem numa mudança de vida. Aleluia. A Bíblia diz, no livro de Números, eu quero que tudo que eu falar aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia. A minha Bíblia é igual à Bíblia dos crentes. A minha Bíblia é igual à Bíblia do católico. A minha Bíblia é igual a qualquer Bíblia. Por que eu escolhi uma Bíblia dessa forma, meu amado irmão? Por que eu escolhi uma Bíblia desse jeito? Porque quando eu falar, tanto os meus amados irmãos tiram suas dúvidas, como qualquer outra pessoa que está aqui também tira suas dúvidas. Não é verdade isso? Não é verdade? Amém, meus amados? Amém? A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 23.